o verdadeiro propósito das sementes estelares. Se você sente que existe algo maior tentando se expressar através de você, mas ainda não conseguiu transformar esse chamado em um caminho claro e concreto, este canal foi criado para você. Eu sou Anelise Pereira e compartilho os ensinamentos recebidos em canalizações com o Conselho dos 9, traduzindo essa sabedoria em reflexões espirituais e terapêuticas para ajudar sementes estelares a compreender o próprio despertar e manifestar seu propósito com mais clareza, direção e sentido. E hoje eu quero falar sobre algo que muitas sementes estelares sentem profundamente, mas nem sempre conseguem organizar em palavras. A sensação de que vieram à Terra para realizar algo importante. Uma das experiências mais marcantes no processo de despertar é perceber que sua vida parece carregar um significado que vai além das experiências cotidianas. Existe uma percepção silenciosa de que você está aqui apenas para cumprir tarefas, adaptar-se às circunstâncias ou seguir um roteiro previamente estabelecido. Há um chamado interno, uma sensação persistente de que existe uma contribuição singular que precisa ganhar forma. Uma forma específica de servir, uma expressão única daquilo que você é em essência. E ao mesmo tempo, essa percepção nem sempre vem acompanhada de clareza. Muitas pessoas sentem intensamente esse chamado, mas não conseguem compreender como transformá-lo em um caminho concreto, sustentável, alinhado com a realidade. E quando essa direção não está estruturada, é comum surgir confusão. A pessoa sente muito, mas não sabe exatamente por onde começar. Na canalização realizada em 9 de março de 2026, recebi uma orientação extremamente importante sobre isso. Foi mostrado que o método Semente Cósmica nasceu com o intuito de acelerar o processo evolutivo e ajudar no desbloqueio de padrões que impedem a pessoa de expandir, prosperar e crescer com sentido e significado na vida. Essa mensagem me trouxe uma compreensão muito profunda. Propósito não é apenas uma ideia inspiradora. Propósito é aquilo que começa a ganhar estrutura, direção e aplicabilidade na vida concreta. Você não veio apenas para despertar. O propósito se revela à medida em que você se transforma. Muitas pessoas acreditam que encontrar o propósito significa obter uma resposta definitiva sobre o que devem fazer. Mas na prática, o propósito raramente surge como uma ideia pronta. Na maioria das vezes, ele se revela gradualmente à medida em que você reorganiza a sua estrutura interna, à medida em que medos antigos perdem força, à medida em que padrões de autossabotagem são compreendidos, à medida em que a necessidade de aprovação deixa de conduzir as suas escolhas, à medida em que você passa a confiar mais naquilo que sente. Isso significa que o propósito não está separado do seu processo de cura. Ele emerge como consequência natural da transformação. Conforme aquilo que obscurecia sua essência vai sendo dissolvido e sua direção torna-se mais clara. E aquilo que antes parecia apenas uma sensação difusa começa a assumir forma concreta. O propósito não é algo que você simplesmente encontra. Ele é algo que começa a se revelar à medida em que você se transforma. Então não é sobre descobrir o que você veio fazer, mas sobre desbloquear medos e condicionamentos, reorganizar estruturas internas, superar padrões nocivos, fortalecer a própria identidade e desenvolver capacidade de sustentar o que sente. Muitas pessoas acreditam que o despertar espiritual é o destino final. Mas ao longo das canalizações, compreendi algo muito mais importante. O despertar é apenas o início.
É o momento em que você começa a perceber quem é, o que sente, quais talentos carrega e qual direção parece fazer sentido para a sua vida. Mas o verdadeiro propósito não está apenas em compreender essa possibilidade. O verdadeiro propósito está em permitir que essa compreensão se transforme em serviço, em contribuição, em manifestação concreta. Ou seja, você não veio apenas para descobrir quem é, você veio para expressar quem é. O propósito precisa de um processo para ser ancorado. Na canalização de 17 de março desse ano, de 2026, recebi a imagem de uma ferramenta de ancoramento, representada por um triângulo apontado para cima e uma espiral descendo. A compreensão recebida foi extremamente clara. Toda manifestação de prosperidade depende de ancoragem. Isso significa que a energia espiritual precisa encontrar um caminho para descer e se tornar realidade. Intuição, inspiração e sensibilidade são importantes, mas sozinhas não são suficientes. Elas precisam ser organizadas para ganhar forma no mundo concreto. O propósito deixa de ser apenas uma percepção abstrata e passa a se traduzir em prioridades, projetos, decisões, ações consistentes. Você precisa colocar as mãos na sua verdade. Na mesma canalização, recebi a sensação de que tudo aquilo que eu colocasse a mão poderia se transformar em realidade. Esse símbolo revelou algo profundamente significativo. O propósito não permanece no plano das ideias. Ele precisa atravessar o trabalho, a construção, a disciplina, a materialização. Talvez você já tenha percebido um grande potencial dentro de si, mas ainda encontre dificuldade para estruturá-lo. Isso é natural, porque seguir o chamado é apenas o primeiro passo. O segundo passo é desenvolver clareza, direção e consistência. Ao longo desse processo, compreendi que cada pessoa possui uma forma singular de contribuir. Algumas servem por meio de cuidado, outras pela comunicação, outras pela cura, outras pela criação de caminhos que ajudam outras pessoas a avançar. O mais importante é compreender que o propósito não exige que você se torne alguém diferente. Ele convida você a organizar e expressar aquilo que já existe dentro de você. Os seus talentos, a sua história, sua sensibilidade, a sua forma única de perceber a vida. O chamado que você sente é real. Se você sente há muito tempo que existe algo importante querendo se expressar através de você, essa percepção merece ser levada a sério, mesmo que ainda não esteja completamente clara. Mesmo que você ainda não saiba exatamente como isso irá se manifestar, mesmo que o caminho pareça incompleto. O chamado é real, e quando você começa a estruturar internamente essa direção, a sua vida deixa de parecer fragmentada. Ela passa a ganhar sentido, coerência e propósito. E talvez a mensagem mais importante deste vídeo seja esta: você não está aqui apenas para despertar quem é. Você está aqui para permitir que essa verdade encontre forma na Terra, para transformar sensibilidade em direção, intuição em ação e inspiração em serviço. O chamado que você sente é real. E quando esse chamado é organizado com clareza e consistência, sua vida passa a se tornar um instrumento de contribuição e de luz. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos ensinamentos recebidos nas canalizações com o Conselho dos 9. E se você sente que precisa de ajuda para organizar o seu despertar e transformar esse chamado interno em um caminho claro, estruturado e sustentável, o link para a aplicação para uma sessão diagnóstico da Travessia da Alma está na descrição desse vídeo. Será uma oportunidade para compreender em que momento da sua jornada
você se encontra e quais são os próximos passos para manifestar com maior clareza e direção aquilo que a sua alma veio expressar.